no tema As 70 Semanas Reveladas a Daniel, que para mim é uma chave hermenêutica para nós entendermos escatologia. Abram suas Bíblias, por gentileza, em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24. Eu vou falar algo para vocês. Eu já tinha estudado escatologia, já ensinei um ponto ou outro sobre escatologia, mas vou falar uma coisa: eu me apaixonei por escatologia. Eu vou me aprofundar, eu já estou me aprofundando e vou me especializar em escatologia. Porque basicamente é algo apaixonante, é algo lindo de se ver. Amém? Daniel capítulo 9, versículo 24, quem achou, diga amém. Assim diz a boa palavra do Senhor: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo é esse? O povo de Daniel. E o povo de Daniel é quem? É quem? Israel, Judá ou é a igreja? É o povo de Israel, né? São os judeus, né? Os hebreus, amém? E isso é uma chave hermenêutica importantíssima. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias. Amados, olhem para mim agora. Comumente, as 70 semanas são conhecidas como as 70 semanas de Daniel, porém, eu quero colocar essa expressão, essa terminologia, as 70 semanas reveladas a Daniel. Então, as 70 semanas reveladas a Daniel são quantas semanas? Que pessoal inteligente. As 70 semanas, elas foram divididas em 7 semanas, 62 semanas, que fazem um total de 69, e nós vamos atrás da 70ª semana revelada a Daniel. Agora olhem para mim. Após mergulhar em escatologia, eu percebi que a única ou uma delas, mas a disciplina de escatologia, ela permeia todas as outras disciplinas. Eu quero salientar agora as 7 primeiras semanas de Daniel, ou reveladas a Daniel. Ela tem tudo a ver, olha só. O profeta Daniel, ele estava estudando, meditando a palavra, como que de repente ele encontrou uma revelação na palavra, que o tempo de cativeiro
era 70 anos. E ele começou a somar, a fazer uma contagem. E ele percebeu que estava chegando perto. E eu quero abrir um parênteses aqui. Nós temos que ler, temos que meditar, temos que guardar no coração, temos que orar, temos que confessar. Quem tem essa prática de ler e meditar na palavra de Deus, com toda certeza, o Espírito Santo vai iluminar os olhos, vai ter revelação do alto, amém? E é a minha oração, que você tenha revelação do alto na alta. Entenderam ou não? Entenderam ou não esse trocadilho? Amém? Oh, meu Deus do céu. Amém. O pessoal é inteligente demais da conta, né? A minha oração, tanto, aí vamos colocar assim, tanto para Corumbá quanto para Ladário, é que o pessoal tenha revelação do alto na alta. Esdras e Neemias, eu não vou discorrer sobre os imperadores babilônicos, medo-persa. Eu estou ávido para fazer isso, só que se eu entrar nessa linha, eu vou acabar me perdendo na história. Eu amo história, mas eu quero resumir o seguinte: Esdras e Neemias, Daniel, Esdras e Neemias, eles têm ali vários imperadores, e nós temos ali 4 decretos, que basicamente o último decreto foi: vocês estão liberados para construir, para reconstruir a cidade santa, Jerusalém. Então, nesse decreto, começa-se a contar a primeira semana. E quando Jerusalém basicamente foi inaugurada, se fechou a última semana das 7 semanas. E começou, que basicamente dá 49 anos. Aí, a partir daí, até o surgimento de Cristo e até a morte dele, levou-se mais 434 anos, que corresponde a 62 semanas. Eu quero linkar agora com o seguinte: quando vocês olham para o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no capítulo 53, as revelações contidas ali sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Cristo, são simples ou complexas? Que Jesus iria nascer em Belém, que ele iria crescer em Nazaré, que o Cristo iria ser crucificado, mas que depois iria ressuscitar. Essas profecias referentes a Jesus, para você, são simples ou complexas? Simples. Mas para o judeu, a não ser para o judeu messiânico, eles não compreendem dessa maneira, da maneira que nós compreendemos. Eles não compreendem, eles acham terrivelmente complicado. A grande questão é por isso que quando nós estamos estudando profecias, nós temos que ter um parâmetro, nós temos que ter uma chave, que eu chamo de chave hermenêutica, amém? E nós entendemos
que as profecias sobre a primeira vinda de Jesus são simples. Para nós hoje é simples. E com relação às 69 semanas de Daniel, os judeus acham terrivelmente complicado, pois eles não têm uma chave hermenêutica. E eu preciso também pontuar o seguinte: na época, a partir de Esdras, e durante basicamente o período interbíblico, começou-se várias escolas de interpretação. Uma delas era: a Bíblia é literal. Tudo que está na Bíblia é literal e tem que ser visto de forma literal. E quando tiver alguma coisa que nos force a verificar de forma simbólica, tem um texto literal que vai trazer luz para esse simbolismo. Essa, basicamente, foi a primeira escola hermenêutica dos judeus. Porém, surgiu outras escolas, e a pior delas é a escola que basicamente tem tudo a ver com uma das vertentes sobre escatologia, alegoria, simbolismo. Está na Bíblia, mas não é bem assim. O diabo sempre vai lançar mentiras e enganos concernente a isso. Está na Bíblia, mas não é bem assim. O importante é que você tenha a Bíblia, que você leia a Bíblia, mas a Bíblia não deve ser levada muito a sério. Por quê? Porque ela é apenas simbolismo. Ela é apenas algo moral, algo que a gente vai extrair coisas boas, mas não há verdades absolutas. Essas escolas já tinha lá no período interbíblico, e trouxe um grande mal para os judeus. E uma seita que adotou isso com unhas e dentes foram os saduceus. Se vocês percebem, em Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são jocosos, eles são irônicos, eles usam de sarcasmo com Jesus. Tentem, quando vocês perceberem um mestre da lei, um sacerdote agindo de ironia com Jesus, ali basicamente é da seita dos saduceus, pois eles não acreditam na verdade absoluta da palavra, e a palavra ela tem que ser vista por simbologia, de maneira figurativa. Amém? Amém? Aí o seguinte, vamos dar continuidade. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Amém? As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador,
e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Queridos, eu quero ser bem didático. Eu quero que vocês podem me interromper, fazer perguntas. Para mim, está muito bem claro. 70 semanas dividida em 3 períodos. 7 semanas a partir do decreto para reconstruir Jerusalém, e a partir da reconstrução de Jerusalém conta-se mais 62. O Messias, o ungido, é retirado. Aí depois fala-se de mais uma semana, que é estabelecida uma paz, mas essa paz é quebrada, e aí começa o derramar, a ira e tudo mais. Escatologia começa a complicar agora. Como assim? Pois começam as várias vertentes escatológicas. O Messias foi tomado, foi assunto aos céus. Para alguns da igreja, como nós já falamos e repetimos, o que aconteceu com Jerusalém, com o povo de Israel, no ano 70, está enquadrado aqui. Pois o general Tito, ele mandou matar um porco lá dentro do templo. Ele mandou depois derrubar o templo. Não ficou pedra sobre pedra. Os preteristas, eles dizem que o livro de Apocalipse foi escrito antes do ano 70. E apenas João estava relatando o que ele estava vendo. Mas já ficou comprovado que o livro de João foi escrito depois do ano 70. Depois do ano 70. E qual é a última semana revelada a Daniel? Onde nós podemos colocar, onde nós podemos alocá-la dentro de um cronograma escatológico. A última semana? Que última semana? É a última semana. É a grande tribulação? Quem acredita que existirá de fato uma grande tribulação? Levante uma de suas mãos. Quem acredita que vai passar pela grande tribulação? Quem acredita que vai passar? Nós já estamos? Não. Isso, nós estamos no princípio das dores. Porque se a gente for por essa linha, a gente vai dizer que o céu e o inferno são aqui também, né? A gente tem que compartimentar determinadas coisas, porque se a gente começar a abrir, nós já estamos na tribulação. Contudo, como diz a nossa Constituição, com relação aos 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Eles normalmente têm que agir. Ali tudo foi pensado para que existam pesos e contrapesos.
para que haja um funcionamento harmônico. Porém, atualmente a gente não vê isso. É fato. Mas a grande tribulação, a 70ª semana revelada a Daniel, para mim, na minha linha, meu entendimento, é a última semana de Daniel. Revelada 70 semanas, primeiro período 7 semanas, 62 semanas e tem a última semana. Muitos chamam esse período que nós estamos vivendo de dispensação da graça ou aliança da graça. Para não dar um nó e não ficar muito prolixo e muito assunto solto, eu iria também tocar em assuntos referente à dispensação, aliança e pactos. Mas eu vou preparar um conteúdo referente a isso: pactos, alianças e dispensação. Nós, biblicamente, estamos na aliança da graça. Nós estamos no o chamado interlúdio. Nós estamos, alguns chamam de hiato. Hiato. A 69ª semana se cumpriu quando o Messias foi tomado. A 70ª semana ainda vai acontecer. 70ª semana, 69ª semana. Isso aqui é o que nós estamos vivendo agora. A aliança da graça é a grande tribulação. E eu vou dar vários material bíblico para endossar essa compreensão. Eu já fiz um memento para vocês, já joguei lá no grupo, de 24 páginas somente, coisa pouca. Nós estamos vivendo no hiato. Quando os profetas olharam, não viram a igreja. A igreja em Cristo. A igreja é o mistério que foi revelado em Cristo. Amém? Alguns entendem que nós somos o Israel de Deus. Que Israel foi chutado e agora o povo queridinho é a igreja. Na minha ótica, na minha compreensão bíblica, o povo de Israel é o povo de Israel e a igreja é a igreja. Porém, o apóstolo Paulo falou que Cristo, nele, derrubou a barreira que separava e que dos dois fez um povo só. Amém? Isso está na Bíblia. Mas um detalhe de suma importância: um judeu que se converte, ele tem que continuar praticando a lei judaica? Hã? Isso é uma questão polêmica dentro da igreja. Ou é uma questão polêmica no decorrer da história. Há milhares de judeus messiânicos. Louvam, adoram
creram com o coração, confessaram com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, é o Hamashia, porém ainda conservam práticas judaicas. Isso aí, a gente precisa de uma chave hermenêutica. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia para compreender. O povo de Israel vai continuar sendo o povo de Israel. Isso é fato. Decide confessar a Jesus Cristo como Senhor e ainda os ritos judaicos, alguns entendem que ele está fazendo a coisa correta, porque ele não é gentio convertido, mas sim judeu convertido, que a aliança estabelecida para eles é outra. A aliança para os judeus, a aliança para os gentios. Mas eu vou parar por aqui. Em um dado momento eu volto para essa situação, ok? Não estou falando que é algo contraditório um judeu se converter e ainda praticar os ritos judaicos, ou então ele deve se separar de vez dos ritos judaicos e viver como gentio. Eu precisaria de pegar na sua mão e a gente começar a mergulhar em Atos e também em outras epístolas do apóstolo Paulo. Porém, o seguinte: um gentio, que somos nós, nunca, jamais devemos voltar atrás. Ah, não, Israel, judeus, lei. Eu tive um embate com um camarada que ele começou a pregar, a ensinar dentro da Marinha que os cristãos, os gentios convertidos a Jesus deveriam obedecer à lei. E acontecia o seguinte: ele esperava eu me ausentar, eu estar longe ou então em outro lugar. Ele juntava o povo: isso aqui, nós temos que observar a lei, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Aí o pessoal: pastor, eu não estou mais aguentando o camarada não. Pastor, misericórdia, esse negócio aí, ele quer nos fazer, nos obrigar a ser judaizantes. Meu Deus do céu, não. Pastor, vamos preparar uma arapuca. Depois do almoço, a gente vai para tal lugar assim, fica assim. E o senhor fica lá do outro lado, meio escondido. Quando ele estiver falando, o senhor chega de repente. A gente dá um sinal e o senhor chega de repente. Pessoal, eu cheguei. E aí, amados, estamos falando sobre o quê? Aí o pessoal, todo mundo: pastor, ele está falando que nós temos que obedecer à lei, que nós temos que guardar a lei, que nós não temos que comer mais carne de porco, costelinha, suína, camarão, crustáceo. Nós temos que observar o sábado é lei. Aí, toda a munição, a queima-roupa, pá, e comecei. Usei basicamente, assim, de maneira bem sucinta, a epístola aos Gálatas. Fui direto. Pronto. Só fiquei ali. É isso, pronto. Ficou chateado comigo. Teve uma programação que eu forcei a gente entrar em um debate. Perguntei para ele:
Aí ele falou: não, agora eu sou católico. Evangélico de uma igreja batista, judaizante, guardador da lei, defensor da lei, e agora é católico. A Santa Mãe, a Santa Mãe, a Santa Mãe, a Santa Mãe, os pais da igreja, os pais da igreja, os pais da igreja, que a tradição, que a única igreja certa, correta e santa é a igreja católica. A mãe de Jesus, tal. Nós temos que nos apegar à verdade. Amém? 70 semanas revelados a Daniel, tudo ok? Alguma dúvida? Tem lá no material já, que eu joguei lá no grupo, tem lá até muito mais coisa. Eu posso agora ir para um outro tópico, ou está tudo ok? Você que nos acompanha, tudo ok? E aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma observação? Não, mamãe. Poxa, eu fico chateado, sabia? Crie, eu amo polêmica. Não, leia. Ah, 9:27. Sim. Aham. Ah. Ungido? Não, mas tá, continue. A primeira explicação dele é a seguinte, que ele não faz separação ali. O Messias, o ungido, continua, ele é tomado, mas vai fazer aliança. É uma questão, eu acredito que muitas das falhas hermenêuticas que boa parte da igreja faz, ou que aconteceu no decorrer da história, é por simples interpretação de texto, ou por uma má interpretação de texto. Aqui fala, basicamente, olha, versículo 26 é uma coisa, versículo 27 é outra. O versículo 26 é o final da 69ª semana. E o versículo 27 já começa a tratar sobre a 70ª semana, que, de acordo com o meu entendimento, é a grande tribulação. E como eu tenho falado, que a igreja é um mistério escondido em Cristo, ou o mistério que foi revelado em Cristo, que nós estamos em um hiato na aliança
da graça, que os profetas olharam, vislumbraram muita coisa, contudo, para eles ainda estava escondido essa revelação, mas em Cristo foi revelado e nós estamos vivendo nesse ato. Essa é a aliança da graça. E o versículo 27, ele trata basicamente sobre a grande tribulação e sobre o anticristo. Fale, André. Isso. 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 É porque também tem a questão, é porque eu não quis complicar, é porque tem a questão do calendário lunar, que nona semana, isso. Septuagésima. Um espaço. Ah, tá. Um hiatão, né? Porque já são 2000 anos. Pode, mas ainda o relógio escatológico ainda está se movimentando, ainda está funcionando. Claro que no tempo de Deus, no kairós de Deus, mas basicamente a gente pode falar dessa maneira. Deu uma pausa nas 70 com relação às 70 semanas. Deu uma pausa. Opa, quando o Messias foi tomado, fechou. Não. E um professor e um pastor, independente do tempo dele, não pode ter vergonha de falou algo, depois verificou que não era bem aquilo, e depois eu sou muito tranquilo, de boa para falar. Igual eu falei uma besteira, depois eu me retratei no grupo, né? Não sei se vocês viram lá no grupo. Foi sobre o quê? Não viu, não? Depois eu vou lembrar. Então, nós estamos no hiato entre como o André bem falou, na 69ª semana, está aqui, quando o Messias, o ungido, foi tomado. Pronto. Aí, como a Inês falou, parou o relógio escatológico referente às 70 semanas. Aí vai chegar um momento que vai dar start novamente ao relógio das 70 semanas. Isso. Isso, foi muito bem. Que não é Deus, é Jesus. Até o Fábio fez uma cara meio assim de: estou com dor de barriga. Foi isso mesmo. Quando ele fez aquela cara de bons amigos, eu falei alguma besteira. Falei, eu vou dar uma pesquisada. E realmente é Jesus ali. Jesus é lindo e maravilhoso, não é? Mas a gente tem que olhar para o Jesus de Apocalipse. A espada, a palavra que sai da boca dele para nós traz vida. Quando ele vier lá, após a grande tribulação, a palavra, a espada que sai da boca dele vai matar milhares e milhares e milhares.
Isso, para cumprir o juízo de Deus. Ah. O discípulo amado, aquele, isso, amigo, parceiro. João, quando viu Jesus, tremeu na base. Ah, isso. Pá. Chega aí, João. É. Uma explicação sobre essa questão do hiato se encontra em Romanos, capítulo 11, versículo 25, se eu não estiver equivocado. Isso. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel seja salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Isso. Até, mas em quantidade, qual é a plenitude dos gentios? Não sei. Não tem nenhum respaldo bíblico para eu responder essa pergunta. Só Deus que sabe. Amém?